Fala, Flá, seu canal Rubro Negro Raiz. Quinta-feira, galera. Hoje tem Mengão, graças a Deus. Que saudade, que falta faz o Flamengo, hein, gente? Não sei pra vocês, mas pra mim, quando fica tanto tempo sem jogo do Flamengo, mesmo chega a dar até coceira, meu irmão. Hoje vale vaga na semifinal da Copa do Brasil e temos muito para conversar, não só sobre possível escalação, sobre o jogo de hoje, como alguns assuntos que eu tenho que tratar com vocês bem rapidinho, para a gente não perder o foco do pré-jogo, que é o que realmente vale a pena. Mas antes da gente começar essa ideia, venho aqui pedir para vocês que ainda não são inscritos no canal, galera, se inscreve no canal, é inscrito, deixa o seu like, é inscrito, já dá seu like, pode fazer mais, pode deixar um comentário, pode compartilhar, pode clicar na sineta para receber as notificações. Tudo isso é de extrema importância para o nosso canal. Então fica aí a dica e o nosso pedido e o nosso agradecimento para aqueles que sempre estão dando essa força para a gente, beleza? Vamos nessa! Antes da gente falar sobre o jogo de hoje, algumas notícias, tá, gente? Primeiro sobre o Pedro. O Pedro vai fazer... A cirurgia dele já está marcada para amanhã. E a previsão do Pedro é de 8 meses, gente. 8 meses para ele voltar a jogar futebol. Claro, é uma previsão, pode ser antes, e a gente torce para que seja antes, mas vamos trabalhar com esses números que foi passado. Isso quer dizer, então, que o Pedro só vai voltar a campo em maio de 2025. Né? Não vai pegar estadual, não vai pegar mundial, vai ali pegar o início do Campeonato Brasileiro e a Liberta, né? Já a fase de grupos da Liberta. Porém, vai estar voltando de lesão, aí vai ter tempo de ritmo, para pegar ritmo, enfim, galera. O negócio foi feio. O médico que vai fazer a cirurgia nele é o mesmo doutor que fez quando ele teve essa mesma lesão em 2018, quando jogava ainda pelo Fluminense. Só que ele teve em um dos joelhos, que não me recordo agora se é o direito ou esquerdo, e agora teve no joelho, no outro joelho, e aí ele chamou, né, contratou, convocou, como queiram chamar, o mesmo doutor para fazer essa cirurgia nele. Agora é rezar para que dê tudo certo, né? E que o tempo passe rápido, que ele volte quanto antes. 8 meses, conseguir diminuir para 6, ou 5, tá lindo. Boa sorte ao Pedrão, nosso queixada, e vamos se virando com o que tem. Bem, outra notícia que eu tenho para falar para vocês é sobre o Conselho Deliberativo do Flamengo, que aprovou um projeto onde dificulta ainda mais a projetos que venham querer transformar o Flamengo em SAF. Já o Landim andou namorando com isso, tá vindo eleição agora início de dezembro, a gente não sabe que presidente que virá, se vai vir com essa palhaçada de querer transformar o Flamengo em SAF. Então o conselho já foi lá, já aprovou uma situação que dificulta em muito, quase que até deixa aqui impossível o Flamengo virar SAF. Então, ponto positivo aí pro conselho, que o Flamengo é autossuficiente, gente. Sempre foi. Só foi mal administrado, mas o Flamengo é autossuficiente, não precisa de SAF. Isso aí é roubada. Roubada, Bino. Enfim, falamos disso. Outro assunto que eu também não vou entrar muito, mas não posso deixar de falar, que todo mundo tá falando, que é sobre o Sérgio Ramos. Lembra do Sérgio Ramos, zagueiro espanhol? Pois é, tá com 39 anos, já tá finalizando a carreira e o empresário dele saiu oferecendo ele a Deus o mundo, Corinthians e sei lá mais quem, e o Flamengo foi um desses clubes. Só que o salário que o Sérgio Ramos está pedindo, obviamente não é pouco. Lá no Sevilha ele não ganhava tanto assim, mas agora para vir pro Flamengo quer cobrar uma fortuna. Eu não vou me aprofundar, que só é uma especulação, né? Não tem, ainda abriu nenhuma conversa. Se essa conversa abrir, aí eu ponho a minha opinião e a gente debate sobre isso. Vamos focar no que é importante, que é o nosso pré-jogo, que daqui a pouco tem Flamengo e Bahia, jogo de volta pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Ontem o Corinthians passou na Bacia das Almas, fez um gol num finalzinho que deu a classificação pro time que vai ser o adversário. Posso falar? Do Flamengo, porra, confiante, vai ser o adversário do Flamengo. O adversário ou do Flamengo ou do Bahia. Não, Bahia o caramba, vai ser adversário do Mengão, que o Flamengo vai passar hoje. E também teve o jogo do Vasco e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense abriu 2-0, estava se classificando, o Vasco diminuiu. O Vasco com 1 a menos, tá, galera? E o Atlético Paranaense foi lá, não conseguiu fazer mais o gol, foi para os pênaltis e perdeu nos pênaltis para o Vasco, que vai esperar hoje quem vai passar entre São Paulo e Atlético Mineiro. Podemos ter aí do outro lado uma final, se Deus quiser, chegando numa final, um Flamengo e Vasco, hein? Repetir a edição de 2006,
onde nós fomos tricampeão. Tri ou foi tetra naquela ocasião? Foi tri, se não me engano, né? Um tetra já veio em cima do Corinthians, né? Não, foi em cima de quem o tetra? Nem lembro mais, cabeça muita coisa. Mas o tri, se não me engano, foi em cima do Vasco. Enfim, então hoje a galera que estava nas seleções voltou no final da tarde de ontem. Fabrício Bruno e o Gerson pela seleção brasileira, o Guilherme Varela pelo Uruguai e o Eric Pulgar pelo Chile. Bem, vou dar duas informações. Informações que eu tive de alguns youtubers que cobrem o Flamengo é de que o Pulgar nem relacionado seria, pois não teria voltado 100%. Varela também provavelmente não voltou legal, mas esse seria relacionado, porém começaria no banco. Pulgar nem no banco iria. Já Fabrício Bruno, que nem entrou, não jogou pela seleção, jogaria, e o Gerson entrou um pouquinho também, estaria ok. Seria mais os dois gringos, né? Porém, no GE, tá uma outra escalação. Então, eu vou falar para vocês aqui, primeiramente, ó, do GE, tá? No GE tá assim, Matheus Cunha no gol, na lateral ele tá lá, Wesley / Varela. Muito provável vai ser o Wesley, tá, gente? Varela, como eu acabei de falar, voltou da seleção do Uruguai ontem, muito provável que seja o Wesley. Aí ele confirma, Fabrício Bruno, que voltou da seleção, mas não jogou, só foi passear, e o Léo Pereira. E o outro lateral único que nós temos, né? Que é o Ayrton Lucas. Aí vem os volantes. No GE, ele põe 4 volantes. Ele põe o Alan, que agora o Léo Ortiz virou volante, pelo visto. Ele põe o Alan, o Léo Ortiz, Pulgar. Aí no GE o Pulgar tá como relacionado. Só que aí na matéria ele diz que talvez comece no banco. Aí eu não sei, só uma hora antes do jogo pra gente confirmar. Mas ele põe o Pulgar e põe o Everton Araújo, que é um menino da base. Não é o Luiz Araújo, é o Everton Araújo. Tá esses 4, né? Ou o Pulgar, ou Alan, ou Léo Ortiz, ou Everton Araújo. E aí na frente ele crava o que todo mundo tem cravado. Gerson, Arrascaeta de meia, Gerson numa ponta, Luiz Araújo na outra ponta e Bruno Henrique de centroavante. Ou seja, Gabigol no banco. O treino de ontem, ou de hoje, não me engano agora, foi com o Gabigol no time reserva, tá? O Gabigol na reserva e o Bruno Henrique de atacante. E o Dela Cruz, Thiago? Dela Cruz está cortado, nem relacionado ele foi. Não se recuperou da lesão, então também não tem Dela Cruz. E os novatos que chegaram não foram ainda inscritos na Copa do Brasil. Só podem ser inscritos caso o Flamengo passe pelo Bahia hoje, vai passar, e aí a gente vai contar com os novatos. Então, o Flamengo vai com 9 desfalques, entre jogadores que não podem atuar, jogadores lesionados. Então, assim, o que eu fico bolado é que eu não entendi por que ele não vai começar com o Gabigol, que é um centroavante de origem, uma vez que não tem Pedro e o Carlinhos ainda não tem casca para isso. Por que ele não me põe Bruno Henrique de um lado, Luiz Araújo do outro, o Arrascaeta de meia, Gerson, tá? E Léo Ortiz de volante, e o resto para trás normaliza. Ele vai insistir com o Alan, que eu tô vendo que ele vai botar Alan, ele deve pôr Alan e Léo Ortiz. Ele deve botar o Alan de primeiro volante e o Léo de segundo volante, que eu não gosto do Léo de segundo volante. Né? Eu botaria Gerson de primeiro, Léo de primeiro e Gerson de segundo volante. Mas ele deve botar o Alan e o Léo Ortiz para botar o Bruno Henrique e o Gerson lá na frente de ponta e o Bruno Henrique de centroavante. E o Gabigol no banco. Se realmente se confirmar, gente, é mais um fator de que o Tite tem implicância com o Gabigol, cara. Se o Pedro tá machucado e o Carlinhos ainda não é o cara para isso, e tem o Gabigol no banco, é o Gabigol, ele insiste com o Gabigol. Ele prefere insistir com a desgrama do Alan do que dar a chance pro Gabigol. É difícil, gente, tá? É complicado. É complicado. Realmente, eu não vou ainda me indignar, porque isso são só suposições, né? Só vamos saber uma hora antes do jogo, mas se for isso e o Flamengo não classificar, ele pode preparar o ouvido. Pode preparar o ouvido que vai salvar para ele. Enfim, não quero trazer negatividade. Espero que o Tite faça o melhor, escalhe o melhor. O Flamengo vai estar diante da torcida. Lembrando que o Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0.
tem o empate a seu favor e caso de uma derrota por um gol de diferença, pênalti. Caso de mais de um gol de diferença, o Flamengo está eliminado. Dentro do Maracanã, que vai estar lotado, um retrospecto muito bom contra o Bahia, contra o Rogério Ceni principalmente, está nas mãos, tá queijo e a faca na mão para o Flamengo se classificar hoje. Então convoco a todos aí, rubro-negros fanáticos, às 9h30 da noite, acompanharem Flamengo e Bahia, direto do Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil. E é claro que após o jogo, nos encontramos no pós-jogo, espero eu, para comemorar a vitória ou que seja um empate, mas a classificação do Mengão para enfrentar o Corinthians na semifinal. Então, temos encontro marcado após o jogo do Mengão no nosso pós-jogo. Vamos que vamos, raça, amor e paixão ao meu Mengão.